Então vamos lá, pessoal. A gente está acompanhando aí a aula de asma, né, estável. A gente viu como que os principais dados clínicos de fisiopatologia, como que se faz o diagnóstico, e hoje vamos ver o tratamento. Então a gente viu lá na aula passada, dentro da apresentação clínica da asma, em que existe uma série de gatilhos, né, que são aqueles alérgenos, os irritantes que podem estimular a via aérea do indivíduo, que já está ali inflamada, já está hipersensível e pode desencadear os sintomas. Então, o início do tratamento da asma, ele passa por uma tentativa de controle ambiental, né? Quando a gente fala em controle ambiental, é basicamente o ambiente domiciliar e extradomiciliar no trabalho, tá? A gente também não pode transformar a vida do doente no inferno, colocar ele dentro de uma bolha. E aí, dentro do controle ambiental, a gente deve orientar que aquela pessoa e os demais presentes na casa não devem fumar, porque o tabagismo dificulta o controle da asma, além de uma série de outras implicações, de outras doenças, né? Mas especificamente em relação ao asmático, você fumar ou alguém no seu domicílio fumar, dificulta que você mantenha-se com a asma controlada. E tentar evitar a exposição a alérgenos, né, que é a poeira doméstica, pelos de animais, insetos, mofo, etc. É claro que aqui esse controle também nem sempre é simples. A gente às vezes tem pessoas de condições econômicas não favoráveis, né? Então como é que você vai exigir que aquela casa não tenha inseto, que aquela casa não tenha mofo? Então, na hora de fazer essa abordagem de controle ambiental, tem que tomar muito cuidado, né? E fazer alguma coisa que seja factível para aquela família, né? Mesmo a questão de animais. A gente não sai de cara proibindo, né? Mandando ficar livre do cachorro, do gato, nada disso. A gente vai pesar a gravidade da asma, a dificuldade que eu estou tendo para controlá-la, o tanto de medicamento que eu tenho que usar e a exposição que a pessoa tem em casa, né? Então, às vezes, a pessoa tem uma asma leve, facilmente controlada, com poucas medicações. Essa pessoa ela pode ter lá o seu animal. Eu vou, no máximo, pedir que haja uma restrição, que não fique dentro de casa, ou não vá dormir com um cachorro, gato, etc. Então, aqui entra um bom senso muito grande, né? Para eu tentar ter uma orientação de controle ambiental que mantenha a qualidade de vida daquela pessoa, mas que, por outro lado, também não piore a evolução da asma. No ambiente extradomiciliar, a gente se preocupa principalmente com o trabalho, né? Isso melhorou muito, né? Hoje não se pode fumar no trabalho, no passado isso ocorria, né? Então, se a pessoa trabalhava no escritório em que as pessoas fumavam lá dentro, olha que inferno. Mas ainda hoje você tem algumas profissões que podem descompensar a asma, que trabalham com poeira, pó de madeira, fumaça, o algodão. Então quem trabalha em malharias, em tecelagens, aquela fibra do algodão é muito alergênica. Então eu posso também tentar detectar se no ambiente de trabalho existe alguma exposição que está dificultando controlar a asma e tentar algum tipo de adaptação. Nem sempre é fácil também, né? Muitas vezes as empresas não têm uma capacidade de ajuste, desvio de função, trocar de ambiente de trabalho. Então tem que tomar muito cuidado, porque às vezes o que isso vai gerar é uma demissão, né? Então são coisas que eu tenho que ter uma responsabilidade muito grande a forma com que eu vou abordar esse problema. E um outro dado importante é em relação aos medicamentos, né? Então a gente tem alguns medicamentos e que eles podem dificultar o controle da asma. O exemplo clássico é o beta-bloqueador. Então, lembrando que o broncodilatador, que melhora o broncoespasmo, são os beta-agonistas, né? Então, o beta-bloqueador ele tem o potencial de gerar broncoconstrição. A aspirina também pode, de forma alérgica, gerar broncoconstrição, e os IECAs, inibidor da enzima conversora da angiotensina, pode gerar tosse. Então, são classes de medicamentos que têm um potencial de descompensar a asma ou de dificultar a compensação de um paciente. Aqui, de novo, gente, eu tenho que pesar risco-benefício. Você pega, por exemplo, a aspirina, o beta-bloqueador, são medicações que têm um potencial de diminuir mortalidade em algumas doenças cardíacas, principalmente as coronariopatias. Então, às vezes, o paciente colocou um stent, ele tem uma indicação absoluta da aspirina,
Às vezes ele tem uma indicação absoluta do beta-bloqueador. Então, não é uma contraindicação. Ela tem asma, não pode usar. Não é bem assim. Né? Você pode tentar usar a medicação, ver se essa medicação vai realmente descompensar a asma. Caso descompense, você ainda pode tentar melhorar o tratamento da asma, se aquela medicação realmente for fundamental para a doença dele. Né? Agora, realmente, alguns pacientes, o descontrole da asma é tamanho que eu tenho que partir para alternativas, a aspirina, alternativas ao beta-bloqueador. Tá? Mas tomar muito cuidado, tanto na asma quanto no DPOC, aquele paciente que chega no pronto-socorro e conta uma história de asma DPOC, e aí eu o privo de receber, por exemplo, aspirina, beta-bloqueador, a coisa não pode ser tão categórica assim. Eu tenho que analisar custo-benefício, muitas vezes, a não ser que ele esteja totalmente descompensado a asma, eu posso tentar usar e ver como que ele vai responder a essa medicação. E muitos toleram muito bem, tá bom? Hoje, em relação aos beta-bloqueadores, nós temos alguns que são mais cardioseletivos, né, então diminui o risco de efeito colateral nos brônquios, então ainda tem essa possibilidade. Tudo bem até aqui, gente? Beleza. Bom, e aí, em relação ao tratamento da asma, eu vou ter duas classes, duas classes principais, né? São os broncodilatadores e os anti-inflamatórios, tá? Não necessariamente nessa ordem de importância, a gente vai ver isso aí. Na asma, os broncodilatadores que nós temos são os beta-2 agonistas, os anticolinérgicos, tá? Coloquei aqui as xantinas, mas não há mais espaço para o uso de xantinas, nem na DPOC, nem na asma. Então, basicamente, a gente vai usar como broncodilatador na asma os beta-2 agonistas e os anticolinérgicos. Vocês se lembram lá na aula de DPOC que eu coloquei essas duas classes de broncodilatadores como de igual potência, e aí o início por uma ou por outra era praticamente opcional, né? Na asma, não, isso é diferente. Então, o broncodilatador de maior ação na asma são os beta-2 agonistas. Então, o broncodilatador de escolha para o broncoespasmo da asma são os beta-2 agonistas. Os anticolinérgicos, eles são também importantes, mas eles têm uma menor potência e eles são a segunda opção, em geral, sendo adicionados aos anteriores, quando só os beta-2 agonistas não são suficientes. Tá? Então, a não ser que haja uma contraindicação aos beta-2 agonistas, eu nunca começo a broncodilatação na asma pelo anticolinérgico, coisa que eu posso fazer na DPOC. Na DPOC é indiferente começar com um ou com outro. Na asma, não. Os beta-2 agonistas são superiores aos anticolinérgicos. E aí aqui funciona da mesma forma que eu falei na DPOC, né? Tem os beta-2 de curta ação, 6 horas, de longa duração, 12 horas, e tem até aqueles outros de 24 horas, vilanterol, indacaterol, que eu esqueci de colocar aqui, mas de 24 horas, ultra longa ação. Então são os mesmos broncodilatadores que eu uso na DPOC, eu posso usar aqui na asma, né? E nos anticolinérgicos eu tenho o brometo de pratrópio, que eu uso a cada 6 horas, ou o tiotrópio, eu uso a cada 24 horas. Então são as mesmas classes de broncodilatadores que eu tenho na DPOC. E aí a gente vai ver como é que a gente faz isso, principalmente o grupo que vai apresentar o seminário de tratamento da crise de asma, vai nos mostrar como que eu uso os beta-2 e os anticolinérgicos. Agora, antiantina eu não vou nem falar, né? A gente já não usa mais aminofilina, bamifilina, teofilina como broncodilatador na asma. Agora, a base do tratamento da asma são os anti-inflamatórios. É aquilo que eu comentei para vocês lá na fisiopatologia da asma. O broncoespasmo, gente, é como se fosse o sintoma da asma, não é a causa do problema. Então, o uso do broncodilatador, eu estou fazendo um tratamento sintomático, eu estou dando alívio da consequência da inflamação da asma. Então, a base do tratamento farmacológico da asma são os anti-inflamatórios. E o melhor anti-inflamatório na asma são os corticoides. A asma é uma inflamação eosinofílica, né, e toda inflamação eosinofílica responde muito bem aos corticoides.
O ideal é que eu use corticoide inalado, porque os corticoides vão ser usados por tempos muito prolongados na asma, às vezes de forma indefinida, e então a gente sabe que os corticoides sistêmicos têm efeitos colaterais graves. Então eu sempre tento manter o meu paciente asmático compensado à base de corticoide inalado. Naqueles momentos que ele sai dessa compensação, eu uso os corticoides sistêmicos. Tá bom? Então, essa é a base do tratamento. A gente vai ver ali na hora de escalonar o tratamento da asma, essa é a base do tratamento da asma. A segunda opção de anti-inflamatório para asma são os antileucotrienos. Tá? Aqui funciona mais ou menos igual os bronquodilatadores. Eles também são anti-inflamatórios, mas eles são uma segunda opção. Tá? Eles são muito inferiores ao corticoide como anti-inflamatório na asma. Então, a base do tratamento anti-inflamatório da asma são os corticoides, sobretudo os inalados, e os antileucotrienos, eles vão entrar em associação quando os corticoides não estão dando conta do tratamento da inflamação, ou se o paciente tem uma contraindicação formal ao uso do corticoide. Existem outras opções, às vezes usadas na pediatria, mas que em adulto não funciona. Cromonas, cetotifeno, coloquei aqui só para, caso vocês tenham aí contato com isso, em adulto a gente não usa, tá? Bom, então vamos agora falar dos corticoides inalados, né, que são os principais medicamentos, é a base do tratamento de manutenção da asma. Então é o principal medicamento, e aqui eu gostaria que vocês guardassem essas três primeiras opções aqui, ó, beclometasona, budesonida e fluticasona. Existem outras, ciclesonida, mometasona, por exemplo, mas por que eu quero que vocês guardem essas três? Porque a beclometasona e a budesonida, elas são disponíveis na farmácia popular. Então, o paciente pode ter de graça. E a fluticasona, o Estado, né, Minas Gerais, se você fizer uma receita e abrir um processo de medicações especiais, o Estado também dá fluticasona. Ou seja, a base do tratamento da asma é disponível gratuitamente na nossa saúde pública. Essas duas opções aqui não tem, não. Tá? Então é importante que vocês conheçam essas três, porque vocês serão capazes de beneficiar um paciente, mesmo que ele não tenha condições de comprar remédio. Isso é muito importante. Vamos só colocar aqui, então, a budesonida, vou mudar a cor aqui para ficar mais... A budesonida, a posologia, eu começo com 200 microgramas de 12 em 12 horas, posso chegar até 800 de 12 em 12 horas. Então, se a gente tem 200 de 12 em 12, uma dose baixa, 400 de 12 em 12, uma dose moderada, e 800 de 12 em 12, uma dose média. A beclometasona é mais ou menos a mesma coisa. Beclometasona, um pouquinho diferente. No lugar de ser 200 a 250, 12 em 12. No lugar de ser 400 é 500, de 12 em 12. Ou 1000, de 12 em 12. Tudo isso sob a forma de spray ou de pó para ser inalado. E a última é a fluticasona, pode ser 50 de 12 em 12, 100 de 12 em 12, ou 250 de 12 em 12. Não existe uma superioridade comprovada de uma sobre a outra, é só saber a correspondência de doses. Não quero que vocês decorem isso, não vou cobrar nada decorado na prova, mas é importante vocês saberem que a base do tratamento da asma é escolher um desses corticoides, aqui tem 3 opções, né, e fazer o uso adequado desses corticoides. Existem outras possibilidades de tratamento farmacológico. Uma delas é a imunoterapia. Existem hoje 2 tipos de imunoterapia. Um é a utilização de anticorpo monoclonal. O que é isso? Pacientes que têm asma com níveis muito elevados de IgE,
então eu doso o IgE no sangue desses pacientes, eu posso lançar mão de um anticorpo monoclonal, o principal exemplo é o omalizumab. Então esse anticorpo, ele se liga a IgE e diminui os níveis séricos de IgE, diminuindo, portanto, aquela resposta imunológica da asma. Tá? São injeções quinzenais ou mensais, né, com custo bem alto, são medicações muito caras, né? Então, também, de novo, aqui você tem que fazer um processo, geralmente são centros de referência, fazem um processo e é o Estado que paga esse tratamento. Em relação a vacinas, imunoterapia, não existe uma comprovação. Tá? Então, a gente na pneumologia, em geral, não faz imunoterapia com vacinas no tratamento da asma. Alguns alergistas optam por esse tratamento, né, ainda está sob debate se existe ou não algum benefício dessa imunoterapia no controle da asma. Parece que ela é mais eficaz na rinite, no controle da rinite, tá? Então, realmente a gente não usa a imunoterapia por resultados muito ruins. Bom, então como é que eu faço o tratamento da asma? Quando eu faço o diagnóstico da asma, né, então faço lá história, o exame físico, né, e faço a suspeita clínica do diagnóstico de asma, eu preciso saber como está essa doença. A gente viu lá que a asma é uma doença intermitente, o indivíduo pode ter asma e estar totalmente assintomático, ou ele está completamente em crise, uma asma totalmente descontrolada. Então, quais são os critérios que eu levo em conta para saber se meu paciente está com a sua asma controlada, parcialmente controlada ou totalmente descontrolada? Então vamos lá, o que é ter uma asma controlada? O paciente ele tem sintomas diurnos, seja dispneia, tosse, no máximo 2 vezes por semana. Ele não tem limitação para exercer suas atividades, então sintomas diurnos no máximo 2 vezes por semana, ele não tem limitação para exercer suas atividades. Como ele tem sintomas diurnos no máximo 2 vezes por semana, ele lança a mão de medicações para aliviar esses sintomas também no máximo 2 vezes por semana. E ele não acorda por asma, não tem despertar, não tem sintomas noturnos. Esse paciente, se eu fizer a avaliação funcional dele, ele tem uma espirometria normal. Tá? Então, essa é a asma que eu chamo de asma controlada, que é o que eu quero que o meu paciente fique. E é possível, viu, gente? E aqui a gente tem que ver que ele não deve ter limitações mesmo em suas atividades físicas. Eu estou bem, mas não consigo jogar bola, então você não está bem. Isso não é DPOC, que é uma obstrução fixa e progressiva, aqui é uma obstrução reversível. Então, o paciente asmático, ele deve estar com a asma totalmente controlada para poder exercer suas atividades. Se ele tiver um ou dois desses dados aqui não controlados, eu falo que ele está com uma asma parcialmente controlada. E ele está totalmente descontrolado ou em crise quando tem 3 ou mais desses fatores. A gente vai ver porque é importante eu separar a parcialmente controlada daquela que está totalmente descontrolada. E aí, como que eu faço? Deixa eu passar isso aqui já de uma vez para isso aqui. Então, quando eu faço o diagnóstico de asma, a não ser que se ele tiver com uma asma totalmente descontrolada, ele está em crise de asma. Então, eu vou começar o tratamento no nível 5. Tá? Agora, se ele tiver com a asma parcialmente controlada, eu vou começar o tratamento dele, geralmente, no nível 3 ou 4, na maioria das vezes no nível 4. Então, vamos estabelecer que nós vamos começar o tratamento dele aqui no nível 4. Ou seja, quando o paciente chega para mim, eu vou começar o tratamento da asma dele com um corticoide inalado, em dose moderada ou alta, associado a um beta-2 de longa ação, aqueles de 12 em 12 horas. Então, esse é o tratamento inicial de manutenção, tratamento de manutenção da asma. Se ele tiver totalmente descontrolado, além disso aqui, eu vou entrar também com corticóide oral, geralmente 40 miligramas, que é o que nós vamos ver na aula de crise de asma, que vocês vão apresentar em seminário. Tá? Então a diferença é, ou eu começo no nível 4, ou se ele estiver totalmente descontrolado, geralmente é aquele que vai no pronto-socorro, né? Ou vai numa consulta de emergência, na UPA, aí eu começo o tratamento no nível 5.
Veja que num primeiro momento, a diferença do 5 para o 4 é que no 5 eu faço um curso de corticoide oral, tá? Bom, depois que eu começo o tratamento, eu vou seguir esse paciente. Eu marco o retorno ali nos 15 dias, no início eu faço de mês em mês, à medida que vai dando certo eu vou espaçando. E aí, no meu controle, o que eu quero? Eu quero justamente saber aquilo lá atrás, ó, a asma dele está controlada ou não. Eu quero deixar ele aqui. Tá? E aí, como que eu me conduzo no tratamento da asma? Toda vez que o paciente ficar 3 meses com a asma dele controlada com aquele nível de tratamento, então, por exemplo, se o nosso paciente está em nível 4, se ele melhorar, eu não mudo ele de nível, não. Eu espero 3 meses. Se ele mantiver a asma sob controle 3 meses, ao final de 3 meses, ele vai para o nível 3. O que é o nível 3? Eu diminuo a dose do corticoide. Passo para corticoide em dose baixa e mantenho o beta-2 agonista. Mais 3 meses, se ele continuar com a asma controlada, ele vai para o nível 2. Que é ficar só com corticoide em dose baixa. Se ficar mais 3 meses com a asma controlada, eu volto para o nível 1 e aí eu tiro, fica sem remédio. Bom? Então, gente, aquele quadro do controle da asma, ele é fundamental porque ele que vai nortear a redução do tratamento. É um tratamento escalonado, mas eu não reduzo assim que eu consigo o equilíbrio. Eu espero 3 meses de controle e aí eu reduzo de nível. Em qualquer momento, se o paciente piorar, eu subo de nível. Sendo que se a piora dele gerar totalmente descontrolada, eu volto lá para o nível 5, dando corticoide para esse doente. Veja que eu apresentei para vocês só a primeira opção. Existem alternativas, mas essas alternativas elas são sempre inferiores à primeira opção, ou então eu acrescento caso a primeira opção não esteja sendo suficiente. Então, por exemplo, o paciente, toda vez que eu tiro ele do nível 4, ele piora. Então, eu posso manter ele aqui no nível 4 e acrescentar ou o tiotrópio ou um antileucotrieno, por exemplo, certo? Então, eu posso, como essas alternativas aqui, quando a primeira opção não está sendo suficiente. Mas eu sempre tento essa primeira opção aqui. Quando a gente volta aqui no nível 5, tem aquele anti-IgE, que é um tratamento super caro, né, com aquela medicação que é dada pelo nosso sistema de saúde. Então, quando que eu uso o anti-IgE? Quando eu caracterizo que o meu paciente fica córtico dependente. Ou seja, toda vez que eu tento tirar o corticoide oral, quer dizer, eu tento passar ele do nível 5 para o 4, ele piora. Então, um paciente que fica dependente de corticoide oral para controlar sua asma é a indicação dele receber o tratamento anti-IgE, na tentativa de tirá-lo do corticoide oral, porque é uma medicação que ao longo dos anos, né, vai dar hipertensão, obesidade, diabetes, osteoporose, isso é o Cushing. Então, todos vocês sabem dos malefícios do corticoide, tá? E aí, a gente pode classificar a asma com base, veja que a classificação da asma é dinâmica. A classificação da asma é com base do menor nível de tratamento que eu consigo chegar para controlar. Então, aquele paciente em que eu consigo tirar o tratamento, olha, esqueci de falar, em todos os níveis eu faço educação, né, falando daquele possível controle ambiental, e oriento que se ele tiver sintoma, ele deve usar um beta-2 de curta ação. Então, o paciente que está com a asma intermitente, o que eu falo para ele? Olha, evite poeira, evite mofo, contato muito próximo com animais, cigarro, etc, etc. E tenha com você sempre uma bombinha de beta-2 agonista. Se você estiver sentindo falta de ar ou crise de tosse, use a sua bombinha de beta-2 agonista. O que é sair do controle? Se ele perceber que ele está tendo que usar essa bombinha mais de 2 vezes por semana, ou se ele está tendo que acordar no meio da noite para usar a bombinha. Então isso significa que a asma dele saiu do controle. Aí ele te liga e você já joga ele para o nível 2. Se ele estiver muito mal, com todos aqueles critérios de descontrole, eu dou corticoide oral também. Então ele vai direto para o nível 5. E aí, ao longo da vida, ele vai transitando por aqui.
Então, por exemplo, eu tenho pacientes no consultório que têm uma asma muito intermitente. Então, ele fica aqui no nível 1. E nem vai mais no meu consultório, de vez em quando ele me liga. Aí, às vezes, chega o inverno, ele começa a sentir alguma coisa, ele começa a usar. Ele usa o broncodilatador para dar alívio e começa o corticoide. Assim que ele percebe que melhora. Então, pacientes que são muito compreensivos com a doença, eles começam a ter um automanejo da sua asma. Claro que você sempre orienta, ó, principalmente se não der certo, você me liga. Ou me liga para falar o que você está fazendo. Mas é verdade, é melhor do que ele num pronto-socorro na UPA. Ele mesmo consegue ter um certo manejo da asma. É lógico que para isso você precisa educá-lo, né? Precisa ensinar ele isso, e ele tem que ter um grau de compreensão muito bom. E aí você vai classificar a asma dele de acordo com o nível de tratamento que ele precisa para controlar. Então, aquele que fica sem medicação e de vez em quando tem que usar o beta-2 por sintomas eventuais, por exemplo, quando vai jogar um futebol, ou às vezes ele sai de um cinema que estava com muita poeira, então ele vai e usa, esse tem uma asma intermitente. Quem tem asma leve? É aquele que consegue controlar a sua asma com corticoide em dose baixa. Moderada, precisa do corticoide em dose baixa ou moderada, mas também um beta-2. E a grave é aquele que precisa de corticoide em doses altas ou até mesmo precisa daquele corticoide oral ou os tratamentos extra, que é o anti-IgE, por exemplo. Tá? Então é assim que a gente mantém. É muito importante, viu, gente, que vocês tenham compreensão, veja aí se vocês entenderam. Por mais que seja simples, a asma, lembre-se, a asma é uma doença prevalente, né? 8% da população tem asma, por algum momento ele pode ter se apresentado com asma. Então, isso o clínico tem que saber tratar essa asma. Alguma dúvida? Então tá bom, gente. A semana que vem é a prova ou é o seminário? Então tá. Então semana que vem nós temos a prova, né? Nesse mesmo horário. E aí na outra semana é o seminário, é isso? Tá ótimo, gente. Qualquer coisa, façam contato comigo através do representante de vocês ou diretamente mesmo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí das aulas. Fala, Juliana. Claro, fica à vontade, Juliana, pode fazer. Professor, boa noite. Tá me ouvindo? Tô sim, tô ouvindo. Ah, tá. Então, é porque eu fiquei com uma dúvida, assim, não sei se é uma dúvida meio besta, mas é porque eu realmente fiquei em dúvida. Na DPOC, o paciente ele pode ter só o enfisema sem antes ter a bronquite crônica? Pode. Alguns pacientes têm um perfil bem enfisematoso, praticamente sem nada de bronquite, quase que não tosse, não tem exacerbação, e por outro lado vai tendo uma dispneia progressiva e muito hiperinsuflado. Não é o padrão mais frequente, mas pode. Ah, tá, entendi. É porque eu tinha entendido que era só evolutivo, né? Começava com o comprometimento, né, dos brônquios, aí depois que pegava os alvéolos. Uhum. Olha só, Não, Juliana, era sua pergunta é super interessante. Há muitos anos atrás, não existia esse termo DPOC. Falava em enfisema pulmonar e bronquite crônica. Como são duas doenças causadas pelo cigarro
né, que com frequência coexistem, e aí pela coexistência o tratamento fica muito parecido, juntaram tudo nessa designação do DPOC. Tá? Hoje existe uma forte tendência em separar de novo. Tá certo? Provavelmente não, na minha, assim, eu não posso afirmar porque eu não sou quem dita a literatura, né? Mas a minha concepção são duas doenças diferentes. Como as duas são causadas pelo cigarro, é muito comum que elas ocorram no mesmo doente, pode ter a mesma coisa. Assim como ele pode ter câncer de pulmão também, assim como ele pode ter câncer de bexiga, tudo causado pelo cigarro. Né? E é importante isso, porque, por exemplo, o corticoide, você pegar o mesmo bronquidilatador, o paciente só com enfisema, que não tiver nada, difícil às vezes você conseguir caracterizar isso. Mas para que eu vou dar corticoide? Ele não exacerba, ele não tem tanta inflamação nas vias aéreas, ele tem enfisema, tem destruição do pulmão. Né? Então, provavelmente a resposta dele ao tratamento é muito inferior e é possível que ele esteja dando um remédio de forma errada. Ele está tendo só os efeitos colaterais sem benefício do remédio. Tá? É isso mesmo. Mais alguma dúvida, mesmo que não seja dessa aula, qualquer aula, as ordens. Então tá bom, gente. Então estamos por aqui. Semana que vem a gente tem a prova e estou às ordens para qualquer dúvida, tanto para a prova quanto depois para o seminário. Tá? Tchau.